Olá, galerinha! Quem está falando é o professor Sebastião Aguiar e hoje teremos mais uma aula de História do projeto Minha Escola Virtual Aprendendo em Rede. O tema da aula: periodização, pré-história e história. Na aula de hoje iniciaremos os estudos de algumas formas de periodização criadas pelo homem para organizar a história da humanidade. Entenda a periodização como ato de separar ou dividir em períodos. Desta maneira, podemos dizer que periodizar a história humana nada mais é do que dividi-la em períodos, ou seja, criar uma espécie de linha do tempo, como podemos observar na imagem. Aí na imagem nós temos a divisão tradicional da história segundo historiadores europeus. Então, essa divisão é segundo os historiadores europeus. Então aí nós temos essa periodização em pré-história, idade antiga, idade média, idade moderna e idade contemporânea, cada qual com os seus acontecimentos. Uma das periodizações históricas mais conhecidas e debatidas estabelece a distinção entre um período anterior à invenção da escrita e o outro posterior à escrita. Nessa divisão, convencionou-se chamar de pré-história o longo período que se inicia com o surgimento do homem e termina com o surgimento da escrita, por volta de 4000 a.C. O período posterior foi chamado de história. A distinção entre pré-história e história foi criada por historiadores europeus que viveram no século XIX. Eles davam grande importância às fontes escritas, porque supunham que elas eram mais confiáveis. Ou seja, esse modelo de periodização só é usado nos dias atuais para facilitar os estudos históricos. Na realidade, sabemos que todos os povos possuem história, mesmo aqueles que não desenvolveram a escrita. Atualmente, os estudiosos não dão tanta importância para a distinção entre fontes escritas e não escritas. Isso porque há várias formas de registro do passado que podem ser interpretadas. Além disso, o ser humano, desde que surgiu na Terra, é um ser histórico. É importante lembrar que, apesar das críticas mais recentes, o termo pré-história continua sendo usado para referir-se ao período inicial da existência humana sobre a Terra. Eventualmente podemos nos referir a esse termo sabendo que esse período faz parte da história como todos os outros. E aí nós temos uma polêmica. A escolha do surgimento da escrita como critério para separar a pré-história da história sugere que os povos sem escrita não tiveram ou não têm história. É importante lembrar que, com ou sem escrita, todos os povos têm história. Agradeço sua atenção. Para finalizarmos a nossa aula de hoje, responda as questões 5 e 6 do bloco de atividade MEV. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe nossa aula.